A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje eu vou fazer mais um vídeo que já foi trabalhado aqui no canal e que está sendo regravado, certo? Hoje o tema da nossa reflexão é o dever de sempre guardar a palavra de Deus, tá certo? E para a gente embasar o nosso raciocínio, a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, está aí o texto. Na minha opinião, é um dos mandamentos mais importantes que Jesus Cristo endereçou para os seus discípulos. E a gente vai tentar aqui entender a abrangência desse mandamento. Bom, como eu falei para vocês, o título da nossa reflexão é o dever de sempre guardar a palavra de Deus. Bom, Jesus Cristo, ele tinha acabado de vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, ficando um período de 40 dias depois de ressuscitado com os seus discípulos, provando que ele ressuscitou de fato. E agora ele estava perto de encerrar o seu ministério terreno e ser recebido nos céus já ressuscitado. Mas antes desse evento, Jesus Cristo dá uma instrução aqui muito importante, um mandamento aqui muito importante. Jesus Cristo diz: ide e façam discípulos. Irmãos, vamos começar a trabalhar essa questão de discípulos. Um discípulo, ele é um aprendiz. Então, o que é que Jesus Cristo está dizendo nas nossas palavras? Ide e façam alunos que depois farão outros alunos. Esses alunos que agora estão sendo discipulados pelos apóstolos farão outros discípulos, ou seja, outros alunos, e esse ciclo vai sempre estar ocorrendo até chegar nos nossos dias. E a gente tem que dar continuidade a esse ciclo até a vinda de Jesus Cristo, ou seja, até a sua segunda vinda. Tá bom? Então, esse mandamento já traz essa primeira riqueza, ou seja, A pregação
não é simplesmente para emocionar as pessoas. A pregação, o culto, não é simplesmente para animar as pessoas, mas sim para fazer alunos que, uma vez tendo aprendido todas as lições, farão outros alunos e assim sucessivamente. Então, culto é uma aula. A pregação é uma aula. É essa a missão que Jesus Cristo entregou para cada um de nós. Só que aqui sendo representado pelos primeiros membros da igreja, que no caso eram os 12 apóstolos. Então, irmãos, olha só a dimensão da obra de Deus. A obra de Deus é algo literalmente sério. Bom, antes de eu entrar na segunda lição que esse mandamento traz, ou seja, a segunda característica extremamente importante e que dá luz ao título da nossa reflexão, antes de eu entrar, eu gostaria de contextualizar os dias a qual a gente está vivendo. Bom, a gente está vivendo uma geração que está abandonando os valores antigos, que está abandonando os preceitos ensinados outrora. Aquilo que era pecado há 10, 20, 30 anos atrás, já não é visto como pecado hoje. Eu não vou aqui citar muitos exemplos, porque não é o objetivo dessa reflexão enfatizar esses preceitos que estão sendo deixados de forma pormenorizada. Mas eu posso citar exemplos só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo aqui explicitar. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Há 20 anos atrás, ou há 15, ou há 10, ou há 30, enfim, fica ao gosto dos irmãos, o conceito de santidade era outro do conceito de santidade que a maioria dos líderes e cristãos tem hoje. Aquilo que era santidade no passado já não é mais santidade hoje. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja? Bom, esse é um exemplo. Como o nosso comportamento está sendo alterado com o passar do tempo. Como a gente tem deixado preceitos que outrora a gente pregava e dizia que era pecado. Eu sei que muitos vão dizer, mas irmão Bruno, a gente tem que entender que as gerações vão mudando e que a cultura vai mudando e a gente tem que estar adequado à cultura do nosso tempo. Bom, esse tipo de afirmação não é bíblico. Eu já vou apresentar para vocês a argumentação bíblica para provar que isso não é bíblico. Ou seja, esse tipo de argumento que é utilizado, dizendo da nossa modernização nos preceitos. Bom, por que não é bíblico? Porque a palavra de Deus é eterna. Quando Deus elaborou e inspirou a sua palavra, Deus era onisciente. Ele já sabia todas as gerações
que estariam sendo afetadas pela sua palavra. Então Deus, quando inspirou a sua palavra, ele já estava prevendo que a sua palavra alcançaria a geração do século 21, que é a geração que a gente está vivendo. E Deus fez uma palavra, inspirou uma palavra na época para ter validade para os nossos dias. Seja, a palavra de Deus é eterna e extracultural, ou seja, não é a cultura que molda a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que molda a cultura. Então ela é extracultural. Tá certo? Então esse papo, essa alegação de que a gente vive em uma outra geração, isso não justifica a modernização dos preceitos. É só estudar o povo de Israel. A lei data dos dias de Moisés. Ou seja, a Torá que o povo de Israel atualmente guarda é datada dos dias de Moisés. E nenhum israelita atualizou a forma de observar esses preceitos. Se a gente visitar Israel nos dias atuais, a gente vai ver que eles guardam o sábado, assim como um israelita da época de Moisés guardava e observava o mandamento. Ou seja, no dia de sábado não pode acender fogo. Um israelita hoje, na sua guarda do sábado, ele simplesmente não pega um elevador, porque ele entende que pegar elevador necessita você acionar um botão. Vai acender uma luz. Então, na mente hoje de um israelita, ele interpreta isso como acender fogo, porque você gera um impulso elétrico. Ou seja, ele não ficou preso a esse tipo de alegação que os cristãos têm hoje. Ele poderia falar, não, naquela época lá acender fogo era acender fogueira, porque naquela época não existia energia elétrica, então eles acendiam fogueira, então o que Deus está proibindo é a gente acender fogo, acender fogueira, acender tocha de fogo. Ah, pegar um elevador, isso não é acender fogo, mas não. Eles contextualizam o mandamento para os dias atuais. Ou seja, eles entendem que a palavra de Deus é eterna independentemente da geração. Eles moldam a cultura e não a palavra. Ou seja, eles entendem que o elevador não era um elemento que existia nos dias de Moisés, mas existe nos dias atuais. E existe um impulso elétrico, que teoricamente seria um acender fogo. Então eles falaram, opa, vamos contextualizar aqui o versículo. Lá dizia que não podia acender fogo, isso aqui é um impulso elétrico, seria como acender fogo, então não vamos acionar o elevador. Vamos descer de escada. Ou vamos utilizar um elevador que seja apropriado, sem a gente ter a necessidade de acionar. Tá vendo só como eles entendem a questão atemporal da palavra de Deus? Ou seja, que a palavra de Deus é eterna para todas as gerações e que as gerações têm que adequar a sua cultura à palavra e não a palavra ser adequada à cultura? Mas agora vamos entrar no exemplo propriamente dito.
Jesus diz o seguinte, que era para as pessoas, ou seja, os seus discípulos, percorrer o mundo fazendo discípulos de todos os povos. E que esses discípulos deveriam ser ensinados a guardar. Observem, eu vou enfatizar. A guardar todas, não é uma parte, é todas as coisas que Jesus Cristo tinha ensinado, que Jesus Cristo tinha mandado para os seus discípulos. Então, ou seja, olha só a orientação que Jesus está passando. Olha, esses discípulos que vocês estão fazendo de todos os povos e nações, vocês devem ensinar eles que eles devem guardar esses preceitos. O que é guardar? Preservar, conservar. Jesus Cristo diz todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, o que é que Jesus Cristo está dizendo aqui para nós? Que o cristianismo autêntico preserva os mandamentos de Cristo, assim como um dia foi dado por Ele. Que a gente preserva, que a gente não abandona no meio do caminho, que a gente não deixa com o passar dos anos, que a gente preserva com o passar dos anos. E agora, irmãos? Será que a nossa geração está fazendo isso? Será que se a gente pegar o retrovisor da história e olhar para trás, será que a gente não deixou de guardar os mandamentos de Deus assim como nós guardava outrora? Será que a gente não tentou modernizar demais o evangelho? Será que agora a gente consegue observar que a mesma postura que a igreja tinha há 100 anos atrás, ela tem que manter hoje? A mesma postura, os mesmos preceitos que eram observados no passado, há 100 anos, há 200 anos atrás, há 2000 anos atrás, que foi quando Jesus Cristo ensinou isso, devem ser mantidos nos dias atuais e até que Jesus Cristo retorne para buscar a sua igreja. Então, irmãos, cabe aqui a gente fazer uma análise do nosso comportamento. Porque outrora os cultos colocavam Deus no centro. O homenageado era Deus. As letras dos hinos eram feitas para elogiarem Deus. As pregações eram cristocêntricas, ou seja, só pregava Cristo e a sua obra de salvação para o homem e convidando o pecador para se arrepender e aceitar essa salvação em Cristo Jesus. E porque hoje os cultos não têm mais esse tipo de configuração, porque hoje os cultos são voltados mais para o homem, ou seja, as letras dos hinos são voltadas a emocionar o homem, a elogiar o homem. A levantar a autoestima do homem. Hoje os cultos, as pregações, não tem mais o foco de anunciar a Cristo a necessidade de arrependimento e o convite para essa salvação gloriosa em Cristo Jesus. Não. Os cultos hoje têm uma finalidade psicológica, ou seja, estimular o otimismo
nas pessoas que estão comparecendo aos cultos. Ou seja, cultos motivacionais, com a intenção simplesmente de motivar as pessoas. Então, por que os cultos de hoje são diferentes dos cultos de outrora? Será que a gente não está deixando de guardar os preceitos de Cristo? Então, irmãos, está aqui o recado, não dado por mim. Esse mandamento não é meu. Esse mandamento não é de nenhum ministério. Esse mandamento é do dono da obra. É do próprio Salvador. Ensinando, vou até ler de novo, versículo de número 20 de Mateus, capítulo de número 28. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas. A guardar. E agora? Vamos atualizar? Vamos modernizar? Vamos adequar a palavra de Deus? Ou vamos adequar a nossa cultura à palavra de Deus? Fica aí a reflexão. Que Deus possa abençoar você e possa abençoar a minha pessoa.